minha gente, matemática é bom demais. Eu sou o professor Eduardo Luiz e vou aqui estar trabalhando com vocês um tema muito legal, ainda sobre equação do segundo grau, que são as resoluções de problemas, problemas de equações do segundo grau. Tenho certeza que você vai nos acompanhar aqui, vai entender, vai compreender e vai também fazer algumas questões que a gente vai estar propondo aqui, tá certo? Vamos lá. Problemas com equações de segundo grau. Primeiro, antes de tudo, para resolver algumas situações, se faz necessário prestar atenção no que eu vou estar falando aqui, tá? Primeiro, a gente precisa ler, não é, com muita atenção a situação. Normalmente a gente faz uma leitura completa daquilo que está sendo proposto. Depois a gente sublinha aquilo que chamar a nossa atenção. Passamos ali a caneta, não é? Se tiver só com lápis, mas tem que marcar o texto daquilo que chamar a atenção para que seja utilizado na resolução do problema. Depois, nós vamos identificar o conteúdo que está sendo abordado ali. Sei lá, pode ser resolvendo outras situações, pode acontecer de ter uma soma, uma subtração, uma multiplicação. Enfim, eu preciso identificar quais são os conteúdos. Inclusive, uma equação do segundo grau. A gente vai estar mostrando para vocês o porquê. E resolva a questão apresentando os cálculos do seu pensamento. Muitos alunos dizem, professor, eu apenas sei fazer aqui na minha mente. Na verdade, na matemática, a gente também precisa escrever, dissertar o texto. E essa dissertação envolve os conhecimentos adquiridos aí com relação à disciplina, tá bom? Então, vamos lá, vamos resolver algumas questões. Interpretar as soluções da equação no contexto do problema, é claro, não podemos deixar de esquecer, no contexto geral da situação, mas vamos lá, vamos para a prática aqui, vem comigo aqui e olha o que está escrito aí. Quanto mede o lado de uma região quadrada se a área dessa região menos a medida do lado é igual a 870? Pessoal, essa questão eu coloquei em um dos desafios nas primeiras aulas sobre a equação do segundo grau. E eu estou trazendo aqui para a gente resolver ela, tá certo? Então veja. Aqui está o terreno, essa parte verde, vamos dizer assim, é o nosso terreno. E como é uma região quadrada, vai ter lado x. Você sabe que um quadrado, todos os lados são iguais. Então se aqui o lado é x, o outro, por sua vez, também é x. Então, eu já tenho aí uma relação importante, que fala também da área dessa região. Se eu quero saber a área de um quadrado, como é que eu calculo a área desse quadrado? É só pegar o lado dele, que é o x, e elevar a 2. Ou seja, x vezes x é x ao quadrado. E eu coloquei aqui o próprio x vezes x. Comprimento vezes largura, ou então lado, elevado a 2. A questão fala que eu devo pegar essa região, a área, menos, por isso eu coloquei um menos aqui, ó, a medida do lado do quadrado, que eu estou chamando de x. E ainda continua dizendo, é igual, por isso vem o sinal de igual, 870. Então, está montada a estrutura da minha situação problema. Quando eu faço a multiplicação de x vezes x, eu encontro x ao quadrado, menos o próprio x, que é igual a 870. Pessoal, a forma geral de uma equação do segundo grau, você lembra que é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, aqui eu tenho que pegar esse 870 e lançar ele para o primeiro membro. O primeiro membro, antes da igualdade, vai ficar dessa forma, ó, x ao quadrado menos x menos 870, porque ele estava positivo, troca de operação, fica aqui, então, negativo. Igual a quem? Não sobrou ninguém, então é zero. Esse x ao quadrado menos x menos 870 igual a zero é uma equação de segundo grau que eu preciso resolver, não é? Encontrar as raízes e, no final, interpretar a situação. Então, nesse caso, eu preciso saber quem é o valor de A, que no caso aqui é o número 1. Porque o coeficiente numérico que está na frente de x ao quadrado é 1. Eu preciso saber quem é o valor de b, que nesse caso aqui é o menos 1.
E eu preciso saber quem é o valor de C, que é o termo independente, não depende de X, que no caso aqui é 870, menos 870. Então, o sinal, ele muda tudo aqui na operação, por isso a gente tem que ter muito cuidado. Resolvendo essa equação do segundo grau pela fórmula de Bhaskara, eu vou apenas substituir os valores que eu encontrei aqui como sendo A, B e C, dentro da minha fórmula de Bhaskara. Menos da fórmula, o valor de B, que é menos 1, mais ou menos raiz quadrada, o valor de B é menos 1 elevado a 2, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, e o valor de C, que é menos 870. Dividido por quem? 2 vezes o valor de A. Fazendo esse cálculo aqui, você vai encontrar mais ou menos 4 vezes 1 dá 4 vezes 870, dá 3.480. Somado com 1, dá 3.481. E quem é a raiz quadrada de 3.481? É um número que é multiplicado por ele mesmo, de 3.481. E esse número, eu já coloquei ele aqui, que é o 59. A partir de agora, a gente vai encontrar duas raízes. A primeira raiz, a gente chama de x', que eu uso o sinal positivo. No caso, 1 mais 59, que dá 60, dividido por 2, que vai dar 60 por 2, 30. E a outra, eu vou usar o sinal negativo da fórmula de Bhaskara, que vai ficar 1 menos 59, dividido por 2, que vai dar menos 58 sobre 2, que dá um número negativo, menos 29. Então, a resposta que melhor enquadra na situação problema é o número 30, devido a gente estar trabalhando com área, tá certo? E área, eu não vou trabalhar com número negativo. Então, nesse caso, a resposta é 30, beleza? Vamos fazer aqui essa outra questão. Questão 2 diz assim: o quadrado da quantia que Carlos possui, aumentado do dobro da mesma quantia, é igual a R$35. Quanto Carlos possui? Quanto Carlos possui? Nesse caso, o quadrado da quantia que Carlos possui. Como eu não sei que quantia é essa, eu dou nome, não é? Eu chamo de um valor desconhecido, uma incógnita. Então, nesse caso aqui, eu vou chamar de x, o que Carlos possui de x. Porém, ele falou o quadrado dessa quantia. Então, é x elevado a 2. Aumentado. Aumentado é somado. O dobro da mesma quantia. Lembra? A quantia a gente chamou de x. Então, o dobro de x é 2x. É igual, por isso aqui apareceu o sinal de igual, a 35. Resolvendo essa equação, eu passo o mais 35 para o primeiro membro, fica menos 35, e eu vou resolver isso aí. X ao quadrado mais 2x menos 35 igual a 0. Só que essa equação, não é? Você sabendo resolver pela fórmula de Bhaskara, você vai encontrar primeiro o valor de A, B e C, e depois vai substituir na fórmula. E aí você vai fazer os seus cálculos e vai encontrar duas raízes. Uma raiz sendo 5 e a outra raiz menos 7. Sabe por que eu coloquei os valores todos aqui organizados pela fórmula de Bhaskara? Porque eu queria também lembrar você que você poderia ter feito de cabeça também, não é? Através da ideia do produto das raízes, que é C sobre A, e da soma das raízes, que é menos B sobre A. Ou seja, dois números que o produto, a multiplicação, dê menos 35 e a soma dê menos 2. Quais são esses valores? 5 e menos 7. Porque se você multiplicar 5 vezes menos 7, vai dar menos 35. E se você somar menos 7 mais 5, vai dar exatamente o que a soma pede, que é menos 2. Está aí, mais uma vez, recordando as relações de Girard que aprendemos anteriormente. Então, a solução é menos 7 e 5. Mas, na verdade, aqui nessa situação problema, o valor que para a gente vai ser interessante é o valor que Carlos possui. E o valor que Carlos possui, como aí ele tem, né, tá em seu poder, deve ser positivo e não negativo. Na verdade, a resposta é 5. Beleza, pessoal? E aí, ó, como eu disse, um desafio para vocês.
eu coloco agora para você dar uma observada com calma, certo? Com muita atenção, baseado aqui no que a gente estudou. O triplo do quadrado do número de filhos de Pedro é igual a 63 menos 12 vezes o número de filhos. Quantos filhos Pedro tem? Eu quero que você resolva essa daí. Tente resolver, tá certo? Você vai conseguir, eu tenho certeza. Beleza, pessoal? Espero que vocês estejam acompanhando as nossas aulas e aí também, é claro, evidentemente aprendendo, que é muito importante para a vida de vocês. Até mais, pessoal. Se Deus quiser, matemática é bom demais.